Olha lá. Isabel, Fernando, Clóris, Conceição, Cris, outra pessoa que não sei, Alcione, Piedade, tá tudo ok agora? Voltou? Som e imagem ok? Está normal, ok, certo. Então vamos lá, né? A primeira pergunta é essa, tá tudo bem? Estão vendo e ouvindo? A segunda pergunta é: até onde vocês ouviram? É a chuva, né, Jota? Ok, o que tá ok, eu já tô... Vocês ouviram. Quando eu voltei para o texto, falei... Isabel está dizendo aqui, então ouviram até quando eu fui para o texto que nós lemos, né? Eu fiz a recapitulação dos versículos anteriores. Ok, tá certo, então vamos lá. Duas pessoas já confirmaram, tá bom. Então, né, por tudo aquilo que tinha acontecido, a multiplicação dos pães, o povo ter ido atrás de Jesus, ter procurado Jesus não pelo que tinham ouvido, mas justamente porque tinham comido, né? Então, à vista disso, que Jesus tinha pregado o evangelho duro, olha, não adianta vocês estão querendo, o que vocês estão querendo não é o evangelho é o quê? É justamente que eu sou a vida eterna, eu sou o pão, eu é que vou dar o alimento, aquele que comer a minha carne, beber meu sangue, este tem a vida. Então, à vista desse evangelho duro, esse evangelho que não é água com açúcar, diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E aí, Jesus pergunta aos 12, veja, o problema se deu com vários discípulos ali que estavam, né? Ficaram os 12, aí Jesus pergunta aos 12, e vós, porventura quereis também retirar-vos? E aí, Pedro, como sempre, Pedro que toma iniciativa, Pedro que fala, Pedro que faz as coisas boas acontecerem, às vezes também as coisas não muito boas, mas é um homem de iniciativa. Ele diz, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. A primeira pergunta, então, é justamente essa. Será que diante de tudo que tem acontecido, será que diante, não só agora, né, da pandemia, mas diante dos problemas da vida, diante das dificuldades que nós enfrentamos, será que nós muitas vezes estamos desanimando do verdadeiro evangelho e andamos à procura de um evangelhozinho mais água com açúcar que atenda aos nossos desejos e às nossas necessidades? E aí, quando Jesus pergunta isso, Pedro diz, olha, Senhor, não tem para onde ir, né? Não tem outra opção melhor, não tem nada melhor do que tu tens as palavras da vida eterna. Nós precisamos renovar cada vez mais, cada dia mais, este verdadeiro evangelho. O evangelho que nós nos identificamos como pequenos, e Deus é grande. O evangelho que mostra que nós temos que ser cristocêntricos, ou seja, Cristo no centro e não antropocêntricos. Não pode ser o homem no centro. Só que o evangelho que tem sido pregado por aí em muitos lugares, em muitas igrejas, é justamente o evangelho antropocêntrico. O homem está no centro, os desejos do homem estão no centro, a vontade do homem está no centro, o satisfazer o ser humano está no centro. E aí vem justamente o que Jesus chega e diz, ó, eu não escolhi vocês em número de 12, contudo, um de vós é diabo. No colégio, aqui nós temos, meus irmãos, o colégio apostólico era uma igreja, né? Veja, 12 membros, um pastor, 12 membros. 12 membros escolhidos pelo pastor. Olha o detalhe,
12 membros escolhidos pelo pastor. E era um colégio, e era uma igreja cheia de problemas, muitas dificuldades. Mas havia ali que era o próprio diabo, que era o representante de Satanás naquela igreja. Naquela pequena igreja de 12 membros. Né? E aí o que acontece? Nós precisamos entender que nós vivemos num mundo cheio de falhas e as igrejas não são diferentes disso. Toda igreja tem problema, tem dificuldade. O problema é quando o problema não é combatido, como nós vimos lá na igreja de Corinto, na 1 Corinto, quando os problemas estavam se convivendo pacificamente e harmonicamente com os pecados. Uma igreja sem pecado não existe. Mas conviver com pecado é um problema. Conviver com pecado é prejudicial para todos. E Jesus então, ele repreende, ou exorta, melhor dizendo aqui, os seus discípulos, os seus apóstolos, e pergunta, olha, o evangelho é esse aqui que eu estou falando. Vai alguém mais querer ir embora? Mas graças a Deus, que Pedro ali se levanta para dar uma boa palavra e diz, não, Senhor, não tem para onde ir. Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, para a gente refletir, será que nós temos tido vergonha do evangelho? Vocês lembram que alguns anos atrás existe um livro de John MacArthur que o título é justamente esse, Com Vergonha do Evangelho. Do que esse livro trata? Trata justamente de muitos de nós, ou muitas igrejas, ou em muitos lugares, as pessoas não querem mais pregar o simples, claro e objetivo Evangelho de Cristo. Qual é o Evangelho simples, claro, que Jesus saía pregando? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós precisamos, nesses dias de isolamento social, nesses dias de questionamentos, nesses dias que muitos ficam sem saber o que está acontecendo, renovar a nossa fé em Cristo. Sempre renovar, sabendo que só Ele tem as palavras de vida eterna. Nós estamos aqui todos os dias trazendo esta mensagem. Precisamos confiar no nosso Senhor, precisamos confiar na Sua palavra, nas Suas promessas que estão dentro da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras. E é através dela que nós podemos ter, então, a direção, as palavras da vida eterna e tudo aquilo que nós precisamos para superar as dificuldades. Vamos renovar nesta palavra a nossa fé. Não se deixe levar pelas outras coisas. Não se deixe levar por propostas que nos afastam deste verdadeiro Evangelho. Não sejamos seduzidos por outras formas de vida que nos afastam do verdadeiro Evangelho. Que a cada dia a nossa fé nesse Evangelho se renove. Que nós coloquemos a nossa esperança nas promessas de Cristo. Não desanime nesses dias que nós estamos vivendo. Não desanime nunca. Lembra de ontem o que Deus disse para Josué? Ser forte e corajoso para cumprir tudo que está aqui no livro da lei. E eu serei contigo. E eu irei na frente, Mas você vai ter que lutar. A luta é sua. Então, nós precisamos ter isso em mente a cada dia. Não perca a esperança neste Evangelho. Lembre-se que só Jesus tem as palavras da vida eterna. Que Ele nos ajude a nos mantermos firmes nesses dias e que nós não sejamos como aquela multidão que estava atrás de Jesus só para bênção material, somente para satisfazer os seus desejos. Mas que façamos como Pedro. Senhor, não temos para onde ir.
tu nos trouxestes a ti, tu nos trouxestes a ti, e contigo nós ficaremos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque a cada dia a Tua palavra nos renova, porque a cada dia a Tua palavra nos dirige, porque a cada dia, Senhor, nós podemos confirmar que só Tu tens as palavras de vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a renovar isso constantemente, diariamente, principalmente quando estivermos, Senhor, afundando no mar das dificuldades e dos problemas. Principalmente quando houverem outras propostas, Senhor, para nós seguirmos, que nós permaneçamos firmes no Teu Evangelho. Mais uma vez, Senhor, te suplicamos por todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão internados nos hospitais, tem misericórdia. Te pedimos, Senhor, especificamente por nossa irmã Zélia, seu filho Lucas e toda a sua família. Tem misericórdia dela para que ela possa se recuperar. Abençoa, Senhor, os profissionais da área de saúde, abençoa nosso presidente, nossos governadores, nossos prefeitos, ajuda-nos nas decisões, Senhor, que serão tomadas, principalmente aqui, Senhor, na nossa região, no nosso estado, para serem implementadas a partir da segunda-feira, que possamos ir retomando, Senhor, as nossas atividades. Dá-nos força e sabedoria para permanecermos firmes. Nós te suplicamos uma noite tranquila e de paz, e que amanhã possamos, mais uma vez, nos reunir, Senhor, para ouvir a Tua palavra e para Te adorar. Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, concluída a devocional dessa sexta-feira, dia 29 de maio de 2020, né? Esperamos que vocês estejam bem por aí, firmes. Alguém está com medo aí? Se alguém tiver com medo aí, levanta a mão. Tenha medo não, certo? Tenha medo não, que o Senhor está no controle de tudo. Vamos juntando tudo que você está ouvindo, vai guardando, né? Vai guardando tudo que você está ouvindo, é a palavra de Deus, a gente está procurando ser sempre fiel, né? É o nosso principal objetivo, fidelidade às Escrituras, para que através dessas Escrituras nós fiquemos firmes, né? Principalmente nesses dias que estamos aí sofrendo esse isolamento, essa distância. E olha, eu vou começar a compartilhar com vocês aqui umas preocupações que eu tenho, né? A gente, olha, hoje eu precisei sair, né? Eu fui ao banco depositar um dinheiro, não tinha ninguém na rua, ninguém. E eu de máscara, né? Eu não me contive, eu gravei um videozinho, não sei se um dia eu vou mostrar pra vocês. Pra que usar máscara numa rua deserta? Eu tava de máscara, por quê? Qual é a resposta? Orar por Sidney, certo, Sidney? Vamos orar por você. Eu estava de máscara, por quê? Por conta das autoridades constituídas, né? Agora tem que usar, até dia 31 tem que usar. Mas, meus irmãos, qual é a razão? A não ser política. Nós temos o princípio da obediência à autoridade, mas por que a autoridade manda usar máscara numa rua deserta? O princípio tem que ser usar máscara em aglomerações, seja onde for, e ambientes fechados. Pronto. Ambientes públicos fechados e lugares onde haja aglomeração. Eu disse a vocês, por exemplo, que quando eu vou para o centro comercial de Ouro Preto, eu fico de máscara, porque é muita aglomeração, né? É muita aglomeração, mesmo você estando num ambiente aberto. E aí eu fico pensando, o que é que estão querendo fazer com a gente, né? O que é que estão querendo fazer com a gente? Eu mandei um videozinho para o PH sobre a abertura das igrejas. Vou mandar para todo mundo, viu? Então os homens aí já viram, podem até ter compartilhado aí já com as suas esposas, ou não sei, mas vou mandar para a igreja toda. Eles fazem algumas perguntas, né, no vídeo, e aí tem que começar a pensar, tem que começar a raciocinar. Espero que a partir de segunda-feira a coisa já melhore, mas a gente tem que agir, viu? Tem que agir, não é agir
desacatando não, é agir indo buscar providências pelos meios legais e não ficar parado esperando. Essa é uma situação que a maioria das pessoas não tem a resposta certa, né? Pois é, o governador é o chefe da Ana Paula e é meu governador, eu não votei nele, eu não sou favorável à política dele, mas ele é o meu governador. Eu oro por ele praticamente todo dia, eu oro por ele, né? E mas que Deus dê consciência a ele, dê sabedoria, né? E as coisas aconteçam de uma forma mais coerente, porque há muita incoerência em tudo isso, certo? Bom, é isso aí, eu não vou fazer uma live aqui sozinho falando um monólogo, né? Mas fica aí o recado, tá certo? Amanhã estaremos novamente, né? E domingo será o nosso culto, né? Se Deus permitir, lá da igreja, né? A gente vai fazer o culto lá da igreja novamente, tá bom? Então, uma boa noite a todos, Deus vos abençoe. Elizabeth está falando que falta iniciativa da população. Veja bem, muitas vezes a iniciativa da população é um tanto quanto desordenada e fruto do ímpeto individual, né? A gente precisa se organizar como instituição e solicitar, né? Encaminhar pedidos, procurar aquilo que deve ser feito, manifestar nossa opinião, né? Manifestar. Então não é se rebelar e desobedecer, é procurar os meios corretos para que possamos dizer: eu não concordo com isso, eu não estou concordando com isso aí, tá bom? Mas então vamos lá, né? Boa noite, Deus vos abençoe e até amanhã.